tema da palavra hoje é como ser reconhecido ou reconhecida por Deus. Como ser reconhecido ou reconhecida por Deus. Nós vamos começar com o texto que está em Mateus capítulo 3. No versículo 17. Mateus capítulo 3, versículo 17. Eu meditava sobre isso nos últimos dias agora. Depois de ouvir um grande homem de Deus falar sobre isso. Hoje, o que mais a gente vê são as pessoas querendo ser reconhecidas pelos outros. Querer ser reconhecido pelo patrão, pela patroa, pela família, pelos amigos. Os jovens hoje, eles vão entender muito bem quem ouvir essa pregação. Querer ser reconhecidos dentro de uma tribo. Pode ter certeza que o filho da senhora mesmo, o Gabriel, que eu estou procurando acompanhar, discipular, ele tem uma tribo, um grupo de jovens que ele se reconhece ali como parte dessa tribo, desse grupo de jovens, que gostam das mesmas coisas, que fazem as mesmas coisas. Isso é normal. O ser humano tem muito isso, um desejo, uma vontade de pertencer a um grupo, de pertencimento. Então, se formam ali os grupos sociais, Pessoas, por exemplo, que gostam muito de motocicleta. Já viram aqueles grupos de motoqueiros, Que eles têm um uniforme, eles têm os seus encontros, eles têm os seus eventos. Por exemplo, tem um grupo de médicos, tem um grupo de advogados, e também tem a Igreja de Jesus, que a gente faz parte, independente da denominação, do nome que está numa placa do lado de fora de um templo, de um local onde as pessoas se reúnem como igreja. Porque todo mundo quer pertencer a um grupo, tem esse desejo de pertencer a algo. Isso é normal. Só que hoje, nessa época de rede social, a gente estava comentando outro dia aqui, que a gente vê ali todo mundo dentro de um ônibus, por exemplo. Eu fico observando. Quando eu vou para o trabalho, quando eu volto para o trabalho, as pessoas ficam ali, no celular, o tempo inteiro. Não saem dali. E muitas vezes as pessoas postam na rede social uma vida que na verdade não é a vida real delas. Isso está gerando um mal muito grande para as pessoas. Espiritual, emocional e até físico. Porque tudo começa no âmbito espiritual. A pessoa começa a ficar mal espiritualmente, afeta o estado emocional e afeta o estado físico, que são as doenças que o pessoal chama de doença psicossomática. O que é isso, Cleiton, pastor Cleiton? São aquelas doenças que elas começam no espírito da pessoa, na alma da pessoa, no espírito abalado, na alma ali que está machucada, que está ferida, no coração ali que está abatido, que está ali machucado, aí aquilo vai e somatiza no corpo da pessoa. Ela tem doenças que começaram com uma mágoa, com ressentimento. Então a sociedade está sendo muito atacada por isso, porque as pessoas querendo ser aceitas pelos outros,
Quando vem a vida, por exemplo, ali que é postada por alguém no Instagram, no Facebook, acha que a pessoa tem aquela vida mesmo e compara com a sua e acha que a sua vida é ruim. E começa a postar coisas também ali na sua rede social para fazer as outras pessoas aceitarem ela. Aceitarem pela vida que ela tem, pelas coisas que ela tem. Então as pessoas ficam com essa luta para serem aceitas pelos outros. E eu ouvi esse grande homem de Deus falar sobre isso esses últimos dias e meditei, e por isso eu creio que o Espírito Santo nos deu essa palavra de hoje. A gente tem que procurar ser aceita por Deus. E quando a gente é aceito por Deus e a gente se aceita como a gente é, vou repetir, e como a gente é aceito por Deus e a gente se aceita em Deus, eu vou explicar isso na pregação, dando uma passeada em alguns textos bíblicos aqui, então a gente é feliz. E muitas vezes sem precisar ter o que o outro tem, sem precisar ter a vida que o outro tem. Vou repetir, a gente sendo aceito por Deus e nos aceitando, eu me aceitando, a gente se aceitando com nossos erros, nossas falhas, como a gente é em Deus. Primeiro, então o tema de hoje, como ser reconhecido por Deus. A gente não tem que procurar ser reconhecido por ninguém, porque isso adoece a gente. A gente tem que procurar ser reconhecido por Deus. Que, por exemplo, aconteceu com Jesus nessa passagem aqui, ó. Olha só, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, Mateus 3,17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha para mim, gente, por gentileza. Jesus aqui foi reconhecido por quem? Pelo Pai, como filho. Antes, João Batista ali, quando Jesus vinha em direção dele para ser batizado, já o reconheceu como Messias, que veio aquele que tinha que vir. Quando a gente sabe quem a gente é diante do Pai, as pessoas que têm que nos aceitar, nos aceitam. Jesus, quando chegou para ser batizado por João Batista, o primo dele, gente, João Batista o reconheceu porque João Batista também era de Deus. Então quem é de Deus reconhece quem é de Deus. Quem é da luz reconhece quem é da luz. Quem é de bem reconhece quem é de bem. Os iguais se atraem. O pessoal costuma falar que os opostos se atraem, não, mas para relações interpessoais, os iguais se atraem. Vem aqui na casa de oração cultuar a Deus com a gente, buscar ouvir a palavra que a gente ouve aqui. Quem quer o que a gente quer? Seguir o caminho que é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então essas pessoas vão se juntando a gente para formar a igreja de Jesus aqui. Então quando o Senhor Jesus ia se aproximando de João Batista, João Batista o reconheceu como Filho de Deus, como Salvador do mundo, porque João Batista também era de Deus. A gente não tem que forçar uma barra para ninguém reconhecer a gente, para eu ser reconhecido lá no meu trabalho, na imobiliária que eu trabalho. Não! Quem lá tem um espírito bom vai me reconhecer porque eu tenho um espírito bom. Quem lá é do bem vai me reconhecer porque eu sou do bem. Quem lá é de Deus vai me reconhecer porque eu sou de Deus. Quem lá é profissional vai me reconhecer porque eu sou profissional. O honesto reconhece quem? O honesto. O trabalhador reconhece quem? O trabalhador. Então quando Jesus vinha se aproximando de João Batista o reconheceu naturalmente, sem forçar a barra. Não tem coisa pior, pessoal, do que a gente querer forçar uma barra. Eu estava me lembrando, antes de trazer essa palavra para nós, das vezes que eu insistia muito com uma pessoa, pregando para ela, tentando fazer com que aquela pessoa entregasse a vida para Jesus. Não funciona. Quem convence um pecador do pecado é o Espírito Santo.
Quem leva a pessoa ao arrependimento dos seus pecados é o Espírito Santo. Eu lembro que no início da conversão da Wanda, da minha esposa, ela não usava mini saia, ela usava micro saia. E quanto mais eu brigava com ela, a gente estava indo em umas denominações evangélicas, buscando ali um lugar para a gente ter aquela sensação que a gente falou agora há pouco de pertencer ali a uma igreja. Então a gente estava buscando uma outra. No início da nossa conversão, mais de 20 anos atrás, quanto mais eu brigava com ela por causa das roupas dela, pior ficava. Até que uma esposa de um pastor sentou comigo e falou: Cleiton, você está querendo fazer o que só o Espírito Santo pode fazer na vida da sua namorada? Deixa o Espírito Santo convencê-la que as roupas dela são indecentes. Aí depois de um tempo a minha esposa mesmo deu fim naquelas roupas, na época que a gente namorava, no início da conversão. Ela reconheceu, mas quando eu estava tentando forçar uma barra, eu não consegui. Aí depois o Senhor Jesus foi reconhecido aqui, quando o Pai falou: esse aí é meu filho amado, em quem eu me alegro. Então quando a gente sabe quem a gente é, as pessoas certas vão nos reconhecer. A gente não precisa forçar uma barra. Se eu sei que eu sou um homem de Deus sincero, verdadeiro, as pessoas que são sinceras e verdadeiras vão se juntar a gente, e aquela visão da Neuza vai se cumprir. Eu estava aqui agora no altar com vocês e vendo aqui a casa cheia. Eu aqui fazendo um ensaio mental aqui, vendo a casa cheia. Por quê? Porque não vai precisar forçar uma barra. Quem nos reconhecer como uma igreja séria, um movimento sério de Deus, vai se juntar com a gente. Amém? Amém. Segundo texto. Está em Jó capítulo 1. Esse texto aqui é clássico do reconhecimento de Deus. Jó capítulo 1. Imagina o que é Deus te reconhecer diante de outras pessoas, hein? Jó está antes de Salmos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó: e disse o Senhor Deus a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Deus reconhecendo Jó como servo dele, porque ninguém há na terra semelhante, parecido com ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. Esse homem aqui, o próprio Deus o reconheceu também, como reconheceu Jesus como filho dele quando estava sendo batizado por João Batista. Também reconheceu diante do inimigo de nossas almas o servo dele Jó. Que é honra maior do que a gente ser reconhecido por Deus? A gente tem que se preocupar em ser reconhecido por alguém? A gente tem que se preocupar em ser reconhecido por quem? Por Deus. Vamos lá. Agora, para a gente obter o reconhecimento de Deus, e naturalmente das pessoas que são de Deus, ou as pessoas que Deus permitir que nos reconheçam, reconheça o nosso trabalho, reconheça o nosso caráter, reconheça o que nós fazemos, e com isso até a gente trazer essas pessoas para o caminho que é Jesus, para andar com a gente nesse caminho que é Jesus, uma vida eterna, morar com a gente lá na Nova Jerusalém, que vai descer do céu a cidade santa. A gente também tem que fazer a nossa parte. A gente é salvo pura e simplesmente por obra e graça de Deus, que sacrificou o próprio Filho para nos salvar. Mas porque somos salvos através do sacrifício de Jesus, reconhecendo o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, aí naturalmente a gente começa a mudar o nosso comportamento, a agir como filhos de Deus, e naturalmente a gente começa a ser reconhecido por Deus. Olha só o que diz aqui em Mateus
20. Mateus 20. No versículo 22. Vocês lembram quando Mateus 20, 22. Quando a mulher quis que Jesus desse um lugar de honra para os seus 2 filhos, para um assentar à direita e outro à esquerda, aí Jesus respondeu isso aqui para essa mãe. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Olha para mim, por gentileza, gente. E a gente vai ler aqui daqui a pouco aquele texto que ele fala praticamente a mesma coisa lá no Getsemane. Então a mãe queria que Jesus reconhecesse os filhos dela. Aí Jesus falou: tá bom, mas eles estão dispostos a passar pelo que eu vou passar? As pessoas muitas vezes querem ter o sucesso que a outra tem, mas não querem pagar o preço que aquela pessoa pagou. A pessoa quer as coisas de Deus, mas as pessoas não querem ser de Deus. Eu vou repetir: as pessoas querem as coisas que Deus dá para os filhos dele, mas sem querer ser filho dele. Não dá. É claro que quando a gente vai para a presença de Deus, a maioria das pessoas são pela dor. Aquele ditado popular, não está na Bíblia, mas faz sentido. Alguns vão pelo amor, querem conhecer mais de Deus, não foi o meu caso. Outros vão pela dor, foi o meu caso. Eu estava com uma doença incurável no sangue, a maioria de vocês sabe da história, na época do exército. Aí fiz 3 exames, o tenente médico explicou por quê, porque eu tinha uma doença no sangue, incurável para a medicina convencional. Aí aquilo me levou a buscar Deus. Eu até na época falei: se o Senhor existe, eu não quero morrer novo. Aí eu vi um homem de Deus pregando no altar que Jesus já tinha levado sobre si as nossas dores, enfermidades. Eu acreditei naquela palavra, é a única coisa que eu tinha naquele momento. Eu me apeguei àquilo. Eu não queria saber de Deus, eu só queria continuar curtindo a vida, ficar na mulherada, mas eu não queria morrer. Mas foi aquela dor, foi aquela doença que Deus permitiu, com a vida promíscua que eu levava, que me levou para Jesus. Eu queria o que era de Deus, a cura, mas eu não queria ser de Deus, mas eu me tornei de Deus, porque Ele me aceitou do jeito que eu era, pecador. Eu buscava a aceitação dos outros. Gente, eu nunca esqueço, estou lembrando aqui agora, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai salvar muita gente com essa palavra. Não só vai nos alimentar a gente aqui no culto, mas quem ouvir no YouTube. Eu me lembro quando eu ia para balada, e eu não ficava com moça nenhuma, não beijava moça nenhuma, não levava moça nenhuma para a cama. Aí eu voltava para casa, aí ligava a televisão, ficava ali mudando de canal. A noite já tinha sido um fracasso, não tinha pegado ninguém. Aí eu chegava em casa, me restava ver televisão até dormir. E aquele fracasso, e aquela tristeza, aquele vazio, porque não tinha sido aceito por moça nenhuma, não tinha pegado ninguém, mas a depressão me pegando, porque é isso que acontece quando a gente quer ser aceito pelos outros. Só que quando essa mãe pediu honra para os filhos, Jesus foi bem claro: tá bom, quer que um senta à direita, outro à esquerda? Será que eles estão dispostos a pagar o preço que eu vou pagar? Aí a gente lê isso também sempre lá em Mateus 26, um pouquinho na frente, lá no Getsemane, versículo 39. Mateus 26, versículo 39, às vésperas do sacrifício de Jesus. 26, 39. E indo um pouco mais para diante, ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo... Ele estava orando ali de joelho, A gente imagina aqui pelo que descreve a Bíblia: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, não deixa eu passar pelo que eu tenho que passar. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui tem coisas que a gente pode aprender. Primeiro, gente, quando ele pediu ao Pai
que se fosse possível evitar que ele passasse por aquilo, ele sabia quem ele era. Tanto é que aqui ele não chamou de Deus, ele chamou de Pai, meu Pai. Se for possível, me livra dessa. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente tem liberdade para pedir as coisas para o Pai. Quando a gente sabe que a gente é filho dele, adotados, né? Porque o primeiro filho foi Jesus, que ele sacrificou por nós, e todos que creem nesse sacrifício se tornam também irmãos de Jesus. Jesus é o irmão mais velho, e assim como ele ressuscitou, a gente vai ressuscitar. Assim como ele vive eternamente com o Pai, a gente vai viver. Essa é a nossa esperança. Isso tem que ser o nosso maior desejo. Então Jesus sabia quem ele era, e por isso ele pediu para o Pai. Está escrito em João 15, versículo 7, se eu não me engano, que quem está ligado à verdadeira videira, que é Jesus, tudo que pedir vai ser atendido. Eu entendo que é tudo dentro da vontade de Deus. E nós vamos encerrar já com um salmo que fala sobre isso. Antes da gente invocar o Espírito Santo, buscar o enchimento, preenchimento com ele. Mas Jesus perguntou o quê? Se for possível, passa de mim esse cálice. Lembra o que ele tinha falado com aquela mãe que queria honra para os 2 filhos? Será que os seus filhos estão querendo beber o cálice que eu vou ter que beber? Quer negar a si mesmo? As pessoas se preocupam muito com o que elas querem de Deus. Grava isso. Eu quero que vocês também que estão aqui no culto ouçam essa pregação também no YouTube 1, 2 vezes essa semana. Para mim essa é uma das pregações mais fortes até aqui nesse ano que eu estou pregando. Eu tenho certeza, essa palavra veio com uma força tão grande sobre mim. Eu sei que vai me ajudar, por isso que eu sei que vai ajudar vocês e quem ouvir no YouTube. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque vai me ajudar. Porque todo mundo quer ser aceito, eu também quero. Eu quero ser aceito pelas pessoas que eu estou evangelizando. Por exemplo, vou falar aqui, isso vai sair aqui no YouTube. E não tem problema. E que chegue neles também. Lembra o casal que passou com a gente aqui na virada de ano, que eu chamei quando eu estava limpando aqui a porta da casa de oração, e vieram, aí precisava lá de um celular para ele receber ligação de vaga de trabalho. Aí a Isabel fez uma oração a Deus na pureza dela: Senhor, queria tanto ajudar esse senhor aí. Aí o marido dela vai e dá ela um celular de presente, eu creio que foi Deus. E aí ela vai, pega o celular que ela tinha e doa para o rapaz. Aí o rapaz depois recebe a ligação da proposta de trabalho. Aí essa semana eles estavam no grupo da igreja do WhatsApp. Saem do grupo do WhatsApp, eu pergunto por quê, e eles são livres. Eu quero que sejam felizes mesmo, eu estou sendo sincero. Mas falaram: pastor, obrigado, senhor, aos irmãos aí, mas por questões pessoais a gente quer seguir por outro caminho. Nós agradecemos pela ajuda. Amém? Eu não tenho que lutar para ser aceito por ninguém. Qual foi a promessa quando a gente abriu essa porta aqui? Que a gente vai ajudar todo mundo que quer ajuda dentro das nossas condições. Isso é ser igreja. Quem quiser caminhar conosco, com Jesus, amém. Quem não quiser, as pessoas são livres. Nem Deus, o próprio Deus, ele obriga ninguém a aceitá-lo. A gente não vai obrigar ninguém a aceitar a gente como igreja, como irmãos em Cristo. Ou a gente não consegue fazer com que ninguém nos aceite. Nem o próprio Deus. É só a gente parar para pensar. Nem o próprio Deus consegue forçar ninguém a segui-lo. Eu creio assim, eu tenho estudado muito sobre isso. Eu creio nisso. Porque imagina, no jardim do Éden, Adão e Eva. Eu sei que Deus ele tem uma presciência. Ele está ciente de tudo que vai acontecer antes de acontecer. A gente não consegue explicar isso, porque é muito profundo, mas eu acredito nesse Deus que é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer com a gente quando a gente sair da casa de oração aqui. Ele sabe o que você vai fazer depois que você ouvir essa palavra. Ele sabe. Ele sabe. Porque ele sabe de tudo. A gente não sabe, não tem condição de explicar alguém assim. Mas ele é assim. Mas lá no jardim do Éden, Adão e Eva não resistiram a ele? Não desobedeceram a ele? Por que Deus permitiu? Outro dia a gente pregou aqui sobre o caos. Todo caos tem um início.
E começa com alguém. O caos não teve início lá no céu com Lúcifer, que hoje é o diabo, sim ou não? Sim. E ele convenceu a outros. No céu, Deus não obrigou ninguém a aceitá-lo. Como que nós vamos obrigar alguém a nos A gente tem que continuar plantando semente, regando para dar fruto no coração de pessoas que querem seguir o caminho que é Jesus e no coração das pessoas que a gente quer andar junto para fazer coisas boas, para fazer coisas que agradam a Deus. Mas o resto é com o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Eu fiquei triste com a notícia do casal? Claro que fiquei triste. A gente até comentou sobre isso aqui, né? Agora que a gente vai ver se querem Jesus ou não. Agora, a gente está continuando a plantar semente e vai dar fruto. Para terminar, então, Jesus, ele sabia quem ele era e por isso ele teve liberdade de pedir ao Pai: se o Senhor não puder me livrar desse cálice que eu vou ter que beber, me livra, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Antes de a gente ler o último texto, eu quero falar isso. A gente se preocupa muito com o que a gente quer de Deus. Vou repetir para nós aqui, para quem ouvir no YouTube. A gente se preocupa muito com o que a gente quer de Deus. Eu tenho certeza que a maioria das suas orações são iguais às minhas. Meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá aquilo. Essa é a verdade. Jesus até falou: pedir, dá-se-vos-á, está tudo certo. Só que a gente deveria se preocupar mais com o que Deus quer da gente. Não com o que a gente quer mas o que Deus quer do Cleiton, de você que está me ouvindo, de quem está me ouvindo aqui da casa de oração. Nós, eu me incluo, todos nós, você sabe, eu não conto uma coisa de mim mesmo que eu não sou. Eu sou sincero e verdadeiro. Eu também sou assim. A gente só quer mais é saber o que Deus pode nos dar, mas a gente não quer saber o que Deus quer da gente, que a gente dê para Ele. E essa foi a minha oração nessa madrugada, antes de pregar aqui hoje. Senhor, o que o Senhor quer de mim? De agora em diante, estou aqui pronto, 100% mesmo. Eu só quero fazer o que está debaixo da sua vontade. Para terminar, Salmo 37, volta um pouquinho lá atrás. Salmo 37. Salmo 37, a gente está passeando na Bíblia hoje, né? Que maravilha. Salmo 37, versículo 4. Aliás, é o salmo que a gente está lendo nesses 40 dias, né? Hoje foi o 20º versículo, né? Olha só o que está escrito: deleita-te também no Senhor, ou agrada-te do Senhor. Depende da sua versão, da sua interpretação aí. 4, Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor, agrada-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Olha só o segredo para a gente encerrar essa palavra maravilhosa de hoje. Lembra, o tema de hoje, vou voltar lá no início, vou ver minha colinha aqui, ó, está no púlpito aqui. Como ser reconhecido pelos outros? Não é não, gente? É como ser reconhecido por Deus. Todo mundo, a gente quer ser aceito pelos outros, mas a gente tem que se lutar para ser aceito por Deus. E naturalmente, quem tiver que nos aceitar, vai nos aceitar. Quem não quiser nos aceitar, paciência. Isso aconteceu até com Jesus. Ele não foi aceito por todos. Aliás, o povo que ele veio salvar negou ele, preferindo mandar para a morte ele do que Barrabás, um bandido. Isso não vai acontecer com a gente. Aconteceu com o mestre e não vai acontecer com os discípulos. Aconteceu com o caminho, não vai acontecer com aqueles que seguem o caminho, que vivem no caminho. Então isso é o nosso consolo. Pessoal, essa palavra falou muito forte comigo, porque eu quero ser aceito pelos outros. Todo mundo quer, mas para mim chega. Fala, para mim chega. De novo, para mim chega. De novo, para mim chega. Porque para mim chega. Mas pastor, o senhor também quer ser reconhecido pelos outros? Claro que eu quero. E muitas vezes a gente se fere, se machuca para poder ser aceito pelos outros. Eu não aceito viver assim. O Espírito Santo vai me ligar às pessoas que Ele quer ligar, e vai até me afastar das pessoas também que Ele sabe que eu tenho que me afastar. É assim. Mas para isso, para a gente encerrar, vai dar meia hora de pregação. A gente tem que se agradar
em Deus. Eu quis estar aqui agora de manhã. Eu sei que vocês queriam também estar aqui agora de manhã. Se você entrou no YouTube para ouvir essa palavra, eu creio que o Espírito Santo está usando para te tocar, mas você também quis, por causa do tema, como ser aceito por Deus. Mas quem sabe você não está lutando muito para ser aceito por Deus, você está lutando para ser aceito pelas pessoas, por isso que você não está sendo aceito por Deus. Vou repetir, se você está se preocupando muito em ser aceito pelas pessoas, é por isso que você não está sendo aceito por Deus. Porque Paulo disse, se eu não me engano, Pedro, um dos apóstolos, eu não me lembro aqui agora exatamente, mas vem na minha mente aqui essa lembrança, um dos apóstolos com certeza falou isso: mais me agrada agradar a Deus, mais me importa agradar a Deus do que os homens. Acabou. Quem tiver que me aceitar, vai me aceitar, e quem não tiver que me aceitar, não vai me aceitar. Isso quer dizer que eu não vou me comportar bem com as pessoas? Não, eu tenho que me comportar bem, até porque eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo, eu tenho que ter um comportamento que mostra e exala o perfume de Jesus. Porque eu sou um pequeno Cristo, então que eu tenho que andar como Cristo. Porém, não significa dizer que eu tenho que ser igual um camaleão. Aonde eu entro, eu tenho que me enturmar ali, me comportar daquele jeito. Jesus não era assim. Então, se eu imito Jesus, Jesus é quem eu tenho que imitar. Ele não era assim, eu não vou ser assim. Ele era um só com qualquer pessoa, com rico, com pobre, com a pessoa mais inteligente, com a menos inteligente, ele era um com o Pai, a gente tem que ser um com Ele. Mas a gente tem que entender esse segredo, a gente tem que se agradar no Senhor, para Ele agradar os desejos do nosso coração. Se a gente procurar se agradar nas coisas de Deus, se a gente procurar aceitar a Deus, as coisas de Deus, então Ele vai nos aceitar naturalmente. Porque para mim é um absurdo esse negócio que nas igrejas evangélicas se faz. A pessoa vai diante do altar, do palco ali, da plataforma, cada denominação chama de um jeito, e fala: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Até parece que Jesus precisa que alguém o aceite. Eu é que preciso ser aceito por Jesus, por Deus. É o contrário. A nossa oração tem que ser: Jesus me aceita, não eu aceito Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? Ou não? A minha oração tem que ser: Jesus me aceita, pecador que eu sou, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, me reveste com a sua completa armadura. Eu reconheço que eu sou um pecador, me salva, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha alma a ti. Acabou. Essa é a palavra de hoje. Como ser aceito por Deus. Não lute para ser aceito por ninguém. Se preocupe em ser aceito por Deus. E naturalmente as pessoas que tiver que te aceitar vão te aceitar do jeito que você é. Já pensou se Deus nos tratasse como a gente trata os outros e como os outros tratam a gente? Não é do jeito que eu gosto. Já pensou? Será que a gente é do jeito que Jesus, que Deus gosta? Já pensou se Ele nos tratasse assim? A gente tem que pensar nisso. Amém? Amém.